Nós estamos estudando uma série de mensagens baseada no livro de Ruth, com o título Esperança em Tempos Difíceis, e hoje é o nosso 4º episódio desta série. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores, eu gostaria de encorajar você a passar no nosso canal do YouTube. Inclusive, nós repaginamos todo o nosso canal, fizemos várias listas de reprodução lá com as nossas séries. Dá uma passadinha lá, passe pelo nosso canal e assista. Se você já assistiu, quer assistir de novo, assista mais uma vez para aprender um pouco mais. Se você quiser assistir algumas outras séries anteriores a essa também, passe lá, está tudo disponível no nosso canal, tá bom? Na semana passada nós começamos a estudar o capítulo 2 do livro de Ruth, e nós vimos que há 2 grandes protagonistas neste capítulo, Ruth e Boaz. Ruth nos ensinou a como agir em tempos difíceis, foi o título do nosso 3º episódio, e hoje eu quero olhar para esse capítulo na perspectiva da pessoa de Boaz. Quem que é esse homem? Por que ele é tão importante nessa história? O que ele vai fazer que vai mudar a vida de Ruth e de Noemi? O que torna Boaz uma pessoa diferente, uma pessoa influente, uma pessoa respeitada e admirada por todos naquela época? Irmãos, existem pessoas que vivem de tal maneira que a sua vida é um instrumento de transformação na história. E eu quero mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, eu gostaria de falar desse homem chamado William Wilberforce. Como cristão e membro do parlamento, ele lutou por mais de 20 anos até conseguir o fim do tráfico de escravos na Inglaterra. Um outro exemplo também que eu gostaria de mostrar para vocês é dessa mulher chamada Corrie ten Boom. A partir da sua fé cristã reformada, ajudou a esconder e salvar a vida de centenas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Quem aqui não conhece Martin Luther King Jr., que como pastor e ativista social, ele deu a vida na luta contra a segurança racial nos Estados Unidos. E esse outro exemplo também muito conhecido, Billy Graham, sua maneira contagiante e sincera de apresentar o Evangelho impactou e transformou a vida de milhares de pessoas. Quando eu olho para Boaz, eu vejo que facilmente ele entraria na lista dessas pessoas. Pessoas que viveram de tal maneira que transformaram vidas. Boaz foi um instrumento de transformação. E detalhe, irmãos, mesmo em meio ao pior momento da história daquela nação. Lembre-se que nós estamos no período dos juízes. E que consolo deve ter sido para Ruth saber que havia pessoas boas vivendo em tempos tão ruins. Não é um consolo? Você já presenciou uma cena como essa? Tipo, isso acontecia muito quando eu morava em São Paulo. Às vezes não, né? Quase sempre o ônibus lotado. E aí, às vezes, acontecia de que alguém que estava sentado via uma pessoa lá com a mochila nas costas e falava bem assim: olha, você quer que eu segure a sua bolsa? E aí, a pessoa falava bem assim: puxa, muito obrigado, que bom que ainda existe gente boa nesse mundo. Já presenciou alguma cena assim? Que bom que ainda existe gente boa nesse mundo. Eu acho que foi parecido aqui quando Ruth se encontrou com Boaz. Que bom que no meio dessa bagunça, que bom que no meio de tanta gente ruim, ainda existe alguém tão bom. Por isso o nosso episódio de hoje leva esse tema aqui: vidas
transformadoras. O que essas pessoas que foram agentes de transformação na história do mundo tinham em comum? O que fazia de Boaz um instrumento de transformação naquela época tão complicada e que pode fazer de mim, de você também, alguém usado por Deus poderosamente para transformar vidas em nossos dias, que também são dias tão difíceis. E sem mais delongas, vamos logo para o que interessa. Primeiro, o que eu vejo na vida de Boaz, e que também se aplica aos exemplos que eu mostrei para vocês na introdução, daquelas pessoas que foram relevantes e muito importantes no momento da história em que eles viveram, é a devoção. Se você quer ser um instrumento de transformação no mundo, você precisa ser alguém de devoção. Olha só o verso 4, o que diz. Se você está com a sua Bíblia aí, se você que está nos assistindo, tem sua Bíblia aí perto, por favor, Rute capítulo 2. Como eu já disse, nós vamos olhar para esse capítulo hoje, só que na perspectiva de Boaz. E eu quero ler com vocês o versículo 4. Enquanto Rute estava ali, Boaz chegou de Belém, e o que ele fez? Ele saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Esse verso mostra para nós a primeira vez que Boaz entra na história aqui, do livro de Rute. E aqui nós vemos algo tão simples acontecendo. Porém, num gesto simples, nós aprendemos uma lição profunda e importante. É incrível, não é, irmãos, como os gestos simples, como os gestos ordinários, podem fazer de nós pessoas tão relevantes. É até difícil de entender isso, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu aqui. Boaz é um homem que vive a sua fé em todos os ambientes. Essa é a lição que eu aprendo aqui. Boaz é um homem que vive a sua fé em todos os ambientes. Veja só o que ele disse aos seus servos: o Senhor esteja com vocês. Boaz não vive a sua fé apenas quando o povo de Israel está reunido adorando a Deus, mas a grande verdade é que tudo na vida de Boaz é dedicado como adoração a Deus. Tudo na vida de Boaz é dedicado como adoração a Deus. Ele transforma as coisas mais importantes, como também as coisas mais simples e comuns, como atos de louvor e glória a Jesus. E isso aqui é muito bonito, é muito importante, e isso faz toda a diferença. Isso é devoção, irmãos. E há duas lições que nós podemos aprender sobre devoção através da vida de Boaz, desse gesto dele aqui. A primeira é a seguinte: a nossa devoção é evidenciada em nossos relacionamentos. A nossa devoção é evidenciada em nossos relacionamentos. Boaz parece ser um cara muito legal. Boaz parece aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto. Você conhece pessoas, você tem amigos, você tem pessoas na sua família que você gosta de estar perto. Sabe aquelas pessoas legais que você não precisa se esforçar muito para puxar assunto, porque sempre tem assunto. É sempre legal conversar com essa pessoa, é sempre legal estar perto dessa pessoa. Boaz é um cara assim. Boaz é um chefe excelente, ele é o patrão que todo funcionário gostaria de ter.
Inclusive, John Peter Langer, ele vai falar que um verdadeiro crente é também o melhor patrão. O verdadeiro crente é também o melhor patrão. Boaz está tão próximo das pessoas, Boaz acolhe, Boaz cuida. E tudo isso revela algo muito importante. Isso revela o quanto ele era íntimo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais perto eu estou de Deus, mais perto eu estarei do próximo. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais perto eu estarei do meu próximo. A saúde dos nossos relacionamentos está intimamente ligada à nossa devoção. E devoção tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Se você não sabe o que é devoção, devoção tem a ver com dedicar a Deus, não apenas algumas coisas, mas tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu faço. Isso é devoção a Deus. Devoção a Deus é quando o meu relacionamento com Deus é importante para mim. Devoção a Deus é quando tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu tenho pertence a Ele. Essa é a vida de devoção de Boaz, e isso fica evidente em seus relacionamentos. A maneira como Boaz tratava seus empregados dava abundantes provas de que ele era um homem pleno de Deus, um homem cheio de Deus, um homem temente a Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes disse, olha só que incrível isso, a gentileza com que Boaz tratava os seus trabalhadores falava mais de relacionamento com Deus do que todas as suas práticas religiosas. Uau! Você quer saber o quanto o seu cônjuge está perto de Deus? Presta atenção o jeito como ele te trata e não o jeito como ele se comporta na igreja. Presta atenção o jeito como ele fala com seus filhos. E não como ele adora na igreja, porque na igreja é muito fácil. Na igreja são meros rituais. Se eu pedir para todo mundo se levantar aqui, todo mundo se levanta. Se eu pedir para todo mundo cantar aqui, todo mundo vai cantar. E muitas vezes a gente trata melhor as pessoas de fora do que as pessoas de dentro da nossa casa. A gente não é capaz de dar um bom dia para nossa esposa, mas se alguém bater na porta da nossa casa, a gente consegue arrancar aquele bom dia e um sorriso no rosto. Boaz, ele vai além. Ele serve os seus servos. Olha que coisa incrível. Aqueles com quem ele poderia gritar, mandar, ele ama. Ele diz que a paz de Deus esteja com vocês. Bom dia. Irmãos, é amando a Deus que eu aprendo a amar as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável de amor. E quanto mais eu bebo dessa fonte, mais eu amo as pessoas que estão próximas de mim. Todo o nosso relacionamento com Deus resulta em relacionamentos transbordantes de amor. E a segunda lição sobre devoção que a gente aprende com Boaz é a seguinte: a nossa devoção é evidenciada na maneira como trabalhamos.
Boaz tem a consciência de que a fé deve fazer parte do trabalho diário, e isso faz toda a diferença. Boaz faz do seu trabalho um tributo de glória ao Senhor. Boaz não dicotomiza, essa palavra é meio difícil, não é? Boaz não faz separação. Boaz não divide entre o que é secular e o que é sagrado. Para Boaz, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Meus irmãos, olha que profundidade de frase que eu vou compartilhar com vocês agora. David Edson, ele vai dizer o seguinte: não há no Antigo Testamento, ele comentando esse texto aqui, não há no Antigo Testamento separação entre o sagrado e o secular. O todo da vida é vivido diante da face de Deus. O todo da vida é vivido diante da face de Deus. Infelizmente, muitas pessoas que estão na igreja pensam erroneamente de que a nossa fé tem a ver com o domingo, de que a nossa fé tem a ver com a igreja, mas não tem a ver com a segunda-feira, não tem nada a ver com o meu trabalho, com a minha faculdade, com a minha casa, com aquilo que eu assisto, com aquilo que eu posto nas minhas redes sociais, inclusive Facebook, Instagram, nada disso tem a ver com a fé e com Jesus. A gente costuma fazer essa divisão. Só que se isso acontece, significa que você não é de Jesus, e eu vou repetir, se isso acontece, significa que você não é de Jesus, e eu explico por quê, porque quando nós somos dele, nós somos por completo. Quando nós somos de Jesus, tudo é de Jesus, tudo da nossa vida é de Jesus. E quando nós somos dele por completo, tudo o que a gente faz, nós fazemos para a sua glória. O meu trabalho, os meus estudos, o que eu faço, o que eu leio, o que eu escrevo, o que eu publico, o que eu compartilho, o que eu como, o que eu bebo, ou se faço qualquer outra coisa, eu faço para a sua glória, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para muitos, o culto de domingo é o único durante a semana, sendo que o culto de domingo deveria ser apenas a continuação de um culto que vem sido oferecido a semana toda em total devoção a Deus. É por isso que John Wesley certa vez disse: é preciso ter culto na vida para ter vida no culto. Olhe para o seu trabalho não apenas como uma responsabilidade para trazer o sustento para o seu lar, mas olhe para o seu trabalho como uma bênção de Deus, como uma vocação, como uma oportunidade de glorificar o nome de Jesus através de suas atitudes, gestos e palavras. E isso não se aplica apenas para o trabalho, mas isso se aplica para todas as áreas da nossa vida. Como anda a sua devoção? Ela tem sido evidente através dos seus relacionamentos. Como está o seu casamento? Seu relacionamento com os seus filhos? Seu relacionamento com os seus pais, com os seus irmãos? Como você tem se relacionado com o seu patrão, com os seus chefes, com os seus gerentes?
Você tem um bom relacionamento com seus colegas de trabalho? Os seus irmãos em Cristo, como você tem se relacionado com o seu pastor, com os membros da sua igreja, com os seus líderes, com os seus conselheiros? As pessoas gostam de se relacionar com você. Se eu perguntasse para as pessoas, elas diriam que você é uma pessoa legal. Se os seus relacionamentos não vão bem, meu irmão, minha irmã, então, na verdade, você não está bem com Deus. Na verdade, você primeiro precisa investir, não é no seu relacionamento com as pessoas, mas é no seu relacionamento com Deus. Porque quanto mais eu amo a Deus, mais eu aprendo a amar os outros. E o seu trabalho? O que você faz? O que você tem feito? Traz honra e glória a Jesus? Ou você é daqueles que fica separando as coisas? Eu queria te fazer uma pergunta muito importante nesse momento. Você realmente se entregou por completo a Jesus? Porque se você fica fazendo essa divisão, se há momentos na sua vida em que você não quer viver para a glória de Deus, isso significa que Deus não é o seu Senhor. Isso significa que sua vida não é dele. Isso significa que você não entendeu o puro e simples Evangelho de Jesus. Sua vida é um culto contínuo ao Senhor? Ou sua fé se limita apenas ao domingo? Sua fé se limita ao templo da sua igreja? Se você quer ser um instrumento de transformação na história, assim como foi Boaz, viva uma vida de devoção a Deus. Viva a sua fé em todo o tempo e em todos os lugares, para a honra e glória de Jesus. Mas em segundo lugar, nós não aprendemos apenas com a devoção, não é apenas a devoção que essas pessoas que foram agentes de transformação na história tiveram em comum, mas também a generosidade. Você pode estudar a vida, a biografia de todos eles e você vai ver que essa característica, que essa marca está presente na vida de todos, a generosidade. Vejamos o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 2. Boaz foi até Rute e disse: ouça, minha filha. E olha só que bonito o gesto de carinho que Boaz tem chamando Rute de filha. Ouça, minha filha. Isso aqui significa carinho, isso aqui significa proteção, amor. Quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Boaz foi muito generoso com Rute. E é difícil falar sobre isso sem emocionar, porque essa marca aqui vai mostrar para a gente o quanto esse homem é parecido com Jesus. Olhar para Boaz é como se a gente estivesse olhando para Jesus. Olha como ele tratou Rute, irmãos.
cuidado, olha os detalhes. Ele sabia que se Ruth fosse para outros campos, ela poderia ser maltratada. Boaz, ele foi tão generoso que a sua generosidade vai ser expressada de várias formas. E a primeira delas é através da graça. Boaz derramou graça sobre a vida de Ruth. Lembre-se, Ruth saiu naquela manhã para respigar. Primeiro os ceifeiros iam e colhiam o melhor dos frutos. Aquilo que eles deixavam cair, aquilo que sobrava, eles faziam tudo, eles tiravam ali o melhor, e aquilo que ia sobrando no caminho, então os estrangeiros vinham, os pobres vinham, e aí eles pegavam depois. Ruth saiu naquela manhã para respigar nos campos, e ela estava procurando alguém que mostrasse graça. Você pode ver lá nos primeiros versículos do capítulo 2, está bem claro. Irmãos, graça é favor concedido a alguém que não merece e que não tem como obtê-lo por seu esforço. Isso é graça. E como mulher, como viúva, como pobre, como estrangeira, Ruth não poderia reivindicar coisa alguma a quem quer que fosse. Ela não tinha direito nenhum. Nenhum, irmãos. Mas Boaz, cheio de graça, decidiu agir em favor daquela mulher. Interessante, irmãos, que foi Boaz quem tomou a iniciativa. Olha só os versos aqui, a partir do versículo 5. A letra ficou pequena aqui, mas se você tiver com a sua Bíblia, você pode me acompanhar. Se você tiver uma visão boa, você pode acompanhar aqui na frente. Olha só, presta atenção nesse detalhe. Foi Boaz que tomou a iniciativa. E graça é isso. Então Boaz perguntou a seu capataz. Boaz, a sequência é essa. Boaz chega, cumprimenta os funcionários, e aí vem para esse versículo aqui. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem que ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Quem foi até Ruth? Boaz. Boaz foi até Ruth e disse, e aí ele disse para ela: ouça minha filha, e dá todas aquelas instruções. É tão verdade que Ruth reconhece a graça de Boaz no versículo 10. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Irmãos, isso te lembra alguém? Isso te lembra alguma coisa? Esse gesto de generosidade de Boaz me faz lembrar de Jesus, me faz lembrar da graça de Deus por nós. Graça significa que Deus dá o primeiro passo a fim de nos socorrer, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama e nos quer para si. A Bíblia diz: nós o amamos. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Só é possível amar a Deus porque um dia Ele decidiu tomar a iniciativa de nos amar primeiro. E sabe o que isso significa, irmãos? Isso é graça. É a maravilhosa graça de Deus. Graça é favor imerecido.
Graça é receber tudo quando não se tem nada para dar em troca. Isso é graça. Graça é receber tudo quando não se tem nada para dar em troca. Por isso está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Essa é a maravilhosa graça de Jesus, refletida num ato de generosidade na vida de Boaz. Mas não apenas isso, a generosidade de Boaz também é mostrada, evidenciada através do consolo que ele traz a Ruth. Olha só, versículo 11 e versículo 12 e 13 também. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos, que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Irmãos, a generosidade de Boaz foi expressa também através de consolo. Boaz não apenas expressou sua generosidade através de graça, mas também através de consolo. Ruth não tinha necessidade apenas de pão, mas também de significado. Na verdade, ela estava mais carente de consolo do que de alimento, irmãos. Olha a história dessa mulher, olha o quanto essa mulher sofreu, olha o quanta tragédia ela passou, olha o quanto luto ela passou. Em tão pouco tempo, ela perdeu o sogro, ela perdeu o marido, ela perdeu o cunhado. Ela deixou sua família, ela deixou sua terra, ela deixou tudo para viver com uma sogra amargurada. Meu Deus do céu! Que vida! Imagina o quanto ela precisava de uma palavra de consolo, uma palavra que trouxesse alento ao seu coração. Então Boaz, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, ele não apenas consola Ruth com palavras, mas com gestos. Traz ânimo ao coração de Ruth. Ela mesma disse: pois você me animou. Você trouxe ânimo ao meu coração. Aquela mulher que passou por tantas tragédias, por tantas perdas, por tantas derrotas, desafios, e que tinha tudo para mergulhar numa depressão ou numa amargura profunda, como sua sogra talvez, agora está com o seu coração animado. Essa mulher agora está com o seu coração alegre, essa mulher agora está com o seu coração restaurado, essa mulher está com o seu coração curado. Esse gesto de Boaz não apenas consola a Ruth, irmãos, que agora está com seu coração ali vibrando. Mas olha só que interessante, que poderoso. Essa generosidade de Boaz também cura o coração daquela mulher que mudou de nome e disse: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque amarga é minha vida. E eu provo isso para vocês. Olha o versículo 20. Ruth chega em casa e fala tudo para Noemi, o que aconteceu. Os atos de bondade, de generosidade de Boaz para com ela. E olha só o que Noemi vai falar. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Olha só, uma mulher que disse que a mão de Deus estava contra ela. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. E olha só a notícia que ela dá para Ruth. Ruth, Deus te levou para a fazenda, Deus te levou para o campo daquele que é parente do meu marido falecido. Ele vai nos resgatar, Ele vai mudar a nossa sorte. Irmãos,
Isso prova que não há coração duro que não possa ser quebrado por atos de amor e generosidade. Sabe como você pode transformar a vida de pessoas? Com atos de amor e de generosidade. A bondade, o amor, a generosidade de Boaz fez com que uma mulher amargurada contra Deus desse glórias ao Senhor. Mas tudo isso aconteceu porque Ruth encontrou em alguém o amor de Jesus. Tudo isso aconteceu porque Ruth encontrou em alguém o amor de Jesus. Boaz também, ele vai expressar sua generosidade com acolhimento. Ele expressou com graça, com consolo e com várias outras coisas, mas como eu não tenho tempo, eu separei essa daqui porque isso aqui eu acho incrível. Acolhimento. Verso 14, olha só. Na hora da refeição, Boaz lhe diz: venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda o que aconteceu? Ainda sobrou alimento. Só um detalhezinho aqui, irmãos. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros. Isso te faz lembrar de alguém? Isso me faz lembrar de Jesus, o Rei do Universo, que senta numa mesa para comer com os pobres e para comer com os ceifeiros. É isso que Boaz faz. Ele não está comendo só com Ruth, mas todos os seus servos estão ali. Ruth é convidada para sentar-se à mesa com Boaz, para comer pão com ele e molhar o seu bocado no vinho. E naquela cultura, isso era um gesto de profunda intimidade e comunhão. Principalmente o fato de molhar o bocado no vinho, em outras traduções no vinagre, pouco importa o que era, mas esse gesto de sentar à mesa e esse gesto além de poder compartilhar do mesmo bocado de vinho, de vinagre, era um gesto de profunda intimidade. Porém, meus irmãos, o que está acontecendo aqui é algo que vai muito mais além. Muito mais além. Boaz está trazendo para a sua mesa uma moabita. Uma mulher considerada inimiga do seu povo. E a gente falou sobre isso no primeiro episódio. As mulheres moabitas eram consideradas pelo povo de Israel anátemas. Maldição. Elas foram a causa de muitas mortes para o povo de Deus. Olha o que Boaz está fazendo. Humanamente falando, que loucura, Boaz, você está trazendo para a sua mesa uma moabita, você está doido, olha o que você está fazendo.
As mulheres moabitas não eram bem-vindas. Porém, Boaz recebe Ruth em sua mesa como se fosse um membro de sua família. Irmãos, você entende por que Boaz, ele é uma figura muito forte no Antigo Testamento da pessoa de Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que ama, que acolhe, que salva todas as tribos, todos os povos e todas as nações. Jesus tem poder para transformar pagãos, idólatras, em homens e mulheres devotos a Deus. Devotos ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador dos céus e da terra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto os judeus como os gentios. Muitos podem te rejeitar, te humilhar, te envergonhar, mas Cristo está pronto para te acolher e para fazer de você povo de propriedade exclusiva dele. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você será salvo para a glória de Deus. Não importa quem você é, não importa de que povo você pertence, não importa o que você fez, não importa que tipo de pecado você já cometeu, Cristo está sempre de braços abertos, pronto para receber todo aquele que nele crê. Boaz é um homem que vai além dos seus atos de generosidade. Ele não somente ofereceu a Ruth seu campo, sua proteção, sua provisão, sua companhia, seu consolo, mas também deu ordens a seus trabalhadores que deixassem porções especiais para Ruth recolher. Ele foi além do esperado, ele foi além do exigido pela lei. Lembra do mandamento que a gente estudou na semana passada? Assim também Deus nos trata, irmãos. Ele é o Deus de toda graça. O Senhor Jesus é o Deus de toda consolação. Suas bênçãos são incontáveis, o seu amor é imensurável e as misericórdias do Senhor não têm fim. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. A pergunta que eu faço para você hoje à noite é: e você? Você tem sido generoso? Você tem demonstrado graça aos outros? Você tem sido o consolo que as pessoas tanto precisam em nossos dias? Irmãos, tem pessoas nos nossos dias que só precisam de um abraço. Só precisam de uma palavra de consolo. Tem famílias que estão em pedaços porque perderam seus entes queridos. Assim como Ruth no passado foi consolada por Boaz, porque ela encontrou em Boaz o amor de Jesus Cristo. Que as pessoas ao seu redor encontrem em você o amor de Jesus Cristo. E o acolhimento. Você tem partilhado da sua mesa com as pessoas que você ama? As pessoas têm acesso à sua casa? As pessoas têm acesso à sua mesa? E na sua igreja, como você tem recebido aqueles que são diferentes de você? Como você tem recebido o estrangeiro, a viúva, o órfão, aquele que tem uma cor diferente da tua? Como é que você acolhe
não somente aquele que você ama, mas talvez aquele que você tem dificuldade para amar. Vidas transformadoras. Boaz foi um agente transformador na vida de Ruth e Noemi. Mas nós sabemos que Boaz não tinha poder algum para transformar vidas. O único que tem poder para transformar vidas é Jesus. Mas é exatamente por isso que Boaz foi esse instrumento, pois a sua maneira de viver era um vislumbre da pessoa de Jesus. William MacDonald, ele disse o seguinte: nos atos de graça de Boaz, temos uma antevisão do nosso bendito Redentor. E eu termino o episódio de hoje com o seguinte desafio para você e para mim. Sejamos um Boaz nesse mundo. Sejamos agentes de transformação. Vivamos de tal maneira que nós sejamos um reflexo do nosso bendito Salvador. Pois é só Ele, mais ninguém, que tem o poder de transformar vidas. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a viver assim.